Gente, chamarmos uma mulher transexual pelo pronome masculino, por ele, e também vice-versa, né? Chamarmos aí um homem transexual pelo pronome feminino, ela, isto se configuraria uma prática de transfobia? Pois é, este é o tema que nós vamos abordar aqui hoje, um tema muito sensível, claro, e também polêmico, mas é algo que nós temos que discorrer, nós temos que falar sobre. Né? Vocês sabem que eu prezo muito pela honestidade intelectual. Né? Eu acho que tudo que é feito intelectualmente de forma honesta é saudável, é salubre, é sadio. Nós temos que discutir sobre isso. Né? Eu sempre tenho um compromisso com os meus estudos, eu não sou partidário, não é? Eu, quer dizer, não recebo, né, nenhum tipo de rótulo de esquerda, direita, de conservador, de progressista, nada disso. Eu já fiz outros vídeos falando sobre isso. Eu posso ser tudo isso, posso ser nada disso, porque o meu compromisso são com os meus estudos. Né? E eu sempre falarei a verdade segundo as minhas impressões, sempre fundamentadas, diga-se de passagem, tá, gente? Bom, hoje é sexta-feira, vocês sabem que tratamos aqui no canal às sextas-feiras de temas livres e temáticas variadas. Não custa, claro, sempre dizer a vocês, a nossa programação fixa do canal, né? Quer dizer, segunda-feira, ou às segundas-feiras, melhor dizendo, temas literários, como resenha de obras, sugestões literárias. Às quartas-feiras nós temos temas filosóficos e ou históricos, né? E às sextas-feiras, como hoje, temas livres, sempre a partir das 2 horas da tarde, tá, gente? Das 14 horas. Claro que nós podemos ter alguns conteúdos variáveis, né, que não ficam dentro, vamos dizer, dessa programação. Tá? Essa é uma programação fixa, que sempre ocorrerá. Tá bom? Gente, antes de começarmos aqui, peço a você que não é inscrito no canal, peço que se inscreva, é muito importante para nós. Tá? Peço que compartilhe aí com seus conhecidos, com seus amigos, caso gostem do conteúdo. Deixem o seu like, né, o seu joinha, e não esqueçam de ativar também a sineta das notificações. Bom, protocolo feito, vamos passar ao tema. Gente, essa temática, ela de alguns anos vem sendo muito sensível, não é? Ela vem sendo muito polêmica na nossa sociedade. Bom, agora, esses dias, aquele pequeno apedeuta, aquele pequeno imbecil, aquele Nicolas Ferreira, que é deputado por Minas Gerais, deputado federal por Minas Gerais. Isso é muito preocupante, tá, gente? Eu sou mineiro, eu me sinto absolutamente envergonhado, porque isto mostra, quer dizer, isto retrata a condição intelectual dos mineiros. Esse sujeitinho teve, acho que 1,5 milhão de votos. Isto é absurdamente preocupante. Bom, esse Nicolas Ferreira ele foi condenado, né, civilmente, diga-se, a pagar uma indenização para uma outra deputada transexual, por ter chamado essa deputada de ele, por ter utilizado o pronome ele. Tá? Bom, eu preciso dizer o seguinte, gente. Eu acho o Nicolas Ferreira um homem homofóbico, eu acho ele absurdamente homofóbico. Tá? Dentre outras coisas, como eu disse, é um sujeitinho da mais baixa estirpe possível, né? Quer dizer, e sobretudo realmente um despreparado intelectualmente, inclusive tem sido humilhado constantemente no parlamento, não só por outros parlamentares, mas também por ministros de Estado. Quer dizer, o Flávio Dino e o Silvio de Almeida, quer dizer, o humilharam ali intelectualmente num debate. Mas isso não é mérito, né? Não é mérito porque humilhar o Nicolas Ferreira em um debate, quer dizer, é uma coisa muito simples, basta você conseguir falar, né? Porque realmente é um mentecapto, uma figura desprezível sob o aspecto humano, sob o aspecto político, etc e tal. Bom, mas aqui que vai, digamos, talvez começar a polêmica do vídeo. O motivo pelo qual ele foi condenado, especificamente por ter chamado a deputada de ele, este motivo de per si, ele configura o crime de transfobia? Gente, veja, filosoficamente e pelas minhas impressões eu devo dizer que não, tá? Não fiquem bravos, né, vocês que defendem essa ideia. Explicá-la-ei, a minha ideia, diga-se. Gente, nós temos que tomar por base
que a transfobia, assim como todas as outras espécies de preconceito, são práticas detestáveis, práticas espúrias, né? São práticas, digamos, apodrecidas, não é? Sobre um espectro humano, não é? E são práticas gravíssimas. Agora, surgiram lideranças que supostamente falam em nome dessas classes tão fustigadas por esses preconceitos, inclusive aos transexuais, lideranças que não estão preocupadas com a essência da causa que elas dizem defender, né? São lideranças que estão preocupadas tão somente, né, com uma escalada de patamar político, são partidárias, e passaram a criar uma série de situações que são falsas. Situações essas que seriam tidas por preconceituosas por parte dessas lideranças. O que é um absurdo. O que é um absurdo. Veja, chamar uma mulher trans de ele, o ato em si não é um ato transfóbico. Isso é um ato de percepção, em regra. Perceba, nós temos grandes filósofos do empirismo, que é uma escola filosófica que eu gosto muito, embora, claro, tenha divergências, mas o empirismo, principalmente com David Hume, ele vai, quer dizer, as ideias empiristas dessa escola filosófica vai nos trazer, dentre várias lições, a seguinte: olha só, a nossa capacidade de percepção enquanto seres existentes, elas começam a partir da experiência, dos fenômenos que nos são apresentados, né, dos fenômenos que nos são mostrados. Então veja, isso acontece muito, gente. Olha só, pode haver uma mulher transexual com muitos laivos masculinos, né? Então a minha percepção, quando eu olhar para essa mulher transexual, né, é chamar de ele, porque eu estou vendo, eu estou percebendo uma figura masculina, embora esteja vestida de mulher, etc e tal. Mas a minha percepção me mostra que aquilo é um homem. Então nada mais natural do que chamá-lo de ele, né? Isso deve ser muito bem colocado, gente. Quer dizer, eu citei aqui o David Hume, mas o próprio Kant, quando ele faz aquela divisão entre os racionalistas e os empiristas, né, ele também prevê essa forma de conhecimento que é o conhecimento a posteriori, né? Quer dizer, aquilo que nos é apresentado. Então se eu vejo, por exemplo, vamos pegar um camelo, né, eu vou chamá-lo de camelo. Eu não vou chamá-lo de galinha, porque eu estou vendo um camelo, eu estou percebendo um camelo, e esta percepção criará signos, né, que desaguará na verbalização, aqui no caso concreto, do pronome ele. Então percebam que isso de per si não pode ser tido por uma prática como transfóbica, homofóbica. Tal. Não pode, não é assim. Aí você me pergunta, bom, mas e se a pessoa lhe pedir, não, me chame de ela que eu me sinto mais confortável, me sinto melhor, me sinto, né, mais acolhida, né, mais incluída, tudo bem. Eu, particularmente, assim eu farei. Mas ainda assim será algo cosmético, né? Não será algo natural, porque eu continuo não percebendo uma mulher, eu continuo percebendo um homem, agora vou chamá-lo de ela, porque é uma questão de empatia, é uma questão de humanidade, é uma questão de sensibilidade, né? Aí você diz, bom, e se mesmo a pessoa pedindo para ser chamada de ela, uma outra pessoa continuar chamando de ele, aí esse ato vai transformar-se em transfóbico? E eu continuo dizendo a vocês que o ato em si, não. O ato em si, por natureza, não. Ele nunca será um ato transfóbico. Agora, não confundamos. Uma pessoa transfóbica pode fazer isso por ser transfóbica? Aí é claro, que é o caso do próprio Nicolas Ferreira, né? Quer dizer, ele vai aspergir a sua transfobia nesta prática, mas a prática em si continua não sendo transfóbica. É isso que nós temos que compreender, né? E é isso que ficou muito deformado por essas lideranças pseudo-progressistas, né? Que é de impingir isso aos próprios transexuais. Isso tem que ser desmascarado, claro, né? Isso tem que ser desmascarado. Não se trata de uma conduta transfóbica
Por natureza, gente. Eu quero que vocês compreendam isso. O ato em si não pode ser tido por transfóbico, né? Agora, um transfóbico pode utilizar-se disso para aspergir a sua transfobia. Mas pode ser que não. Às vezes a pessoa é só insensível. Às vezes a pessoa é só chata, né? Às vezes a pessoa só não tem empatia, né? Só, como se fosse pouca coisa, né? Mas vocês percebem que o cerne da questão não representa uma conduta transfóbica? É isso que eu quero dizer. Agora isso é perigoso, realmente tomar isso por verdade é muito perigoso. Porque veja, nós já tivemos casos que ficaram até célebres aí. Eu acho que teve até um caso de um Big Brother. Eu não assisto mais Big Brother. Eu assisti aos antigos, né? Eu gostava dos antigos. Mas nos últimos anos não tenho assistido. Mas sei que teve um caso parecido de uma mulher que chamou a outra, uma transexual, de ele. E essa mulher foi de uma participante, né, que chamou a uma outra participante trans de ele. E virou uma bagunça. Essa mulher que chamou foi execrada publicamente, transfóbica. Teve um outro caso agora, recente, né, que em uma sala de aula uma professora acabou chamando uma mulher trans de ele. Nossa, também foi execrada. Agora diga-se, neste caso específico da professora, uma voz muito sensata, né, de um dos movimentos, né, que defendem os direitos das transexuais, foi a público dizer que aquilo não existe, aquilo foi um erro terrível, né, que foi realmente uma desonestidade com a coitada da professora, né? Então veja que isso pode expandir para situações muito graves. Nós temos que ter isso em mente, gente. Chamar de ele uma transexual não digamos, por natureza um ato transfóbico. A transfobia, ela reside em causas segregatórias, em causas de achaque, de segregação, de discriminação pela condição de ser transfóbico. E usar o pronome ele, né, não se enquadra nessas situações. É isso que nós temos que ficar muito bem atentos, né, para que não se banalize. Porque veja, muitos movimentos, né, que defendem todas as minorias, né, eles acabam se banalizando de tal forma por essas práticas, né, por achar coisas que não são, né, eles acabam sendo tomados pelo banal. E tudo aquilo que é revisitado pelo banal perde em credibilidade, perde em honestidade e perde os seus efeitos. Porque veja, uma causa que defende os transexuais é uma causa nobilíssima, né? Ou deveria ser uma causa nobilíssima. Agora, essa nobreza se perde com essas invencionices. Essa nobreza se perde com essas coisas estapafúrdias. Isso não pode acontecer, né? Voltando ao caso do debilóide, do Nicolas Ferreira. Este homem é um transfóbico, é um homofóbico, é tudo que não presta. Mas por outros atos que ele já demonstrou aí de forma sistemática. Lembra quando ele se vestiu de mulher fazendo uma pilhéria, né, escarnecendo da condição dos transexuais? Pois é, aquilo ali é um ato transfóbico. Né? E vários outros inúmeros exemplos vindo dele próprio, desse estafermo mesmo. Agora, o ato específico do ele, né, eu continuo dizendo que não é um ato transfóbico. É um ato de percepção. Ele pode ser utilizado por um transfóbico, é isso que nós não podemos confundir. Ele pode ser utilizado por um transfóbico, né, para ali manifestar a sua transfobia, mas o ato de per si continua sendo não transfóbico. Né? É muito grave isso, gente. Veja bem, nós chamarmos uma pessoa de transfóbica e essa pessoa não ser transfóbica é tão grave quanto ser transfóbico. Eu sempre digo isso, já disse em outros vídeos e sempre o farei, porque é algo muito sério. Né? É algo muito sério. Né? Isso é um crime. Quer dizer, se alguém me chama de transfóbico porque eu chamei uma trans de ele, eu processo essa pessoa. Né? Eu ingresso com uma queixa-crime por calúnia, porque ela está me imputando um fato criminoso. Nós temos que ter muito cuidado com isso.
né? Uma outra coisa que eu costumo dizer também sobre essa questão. Há transexuais, mulheres trans, que são esteticamente perfeitas, né? Que aí você não consegue chamar de ele. Quem não se lembra da Roberta Close, por exemplo? A Roberta Close é uma transexual, né? Eu não consigo chamar a Roberta Close de ele. Eu só consigo chamar de ela, porque os meus olhos percebem uma figura totalmente feminina, né? Então veja, nós temos que ter muito cuidado com isso. E quando a pessoa se negar a chamar de ele, a chamar de ela, perdão, mesmo depois de ser solicitada ali pela mulher trans aqui no caso, também nós temos que ter cuidado. Porque nem sempre essa pessoa vai ser transfóbica. Como eu disse, pode ser uma pessoa insensível, pode ser uma pessoa chata, né? Quero ganhar discussão, quero não sei o quê. Pode ter várias possibilidades. Embora, na maioria dos casos, essa pessoa será transfóbica por outras razões, e não pela razão em si, que é chamar de ele. Gente, este foi o vídeo. Como eu disse no começo, pode ser um vídeo que gere algum desconforto, pode ser um vídeo que gere alguma polêmica, embora não seja a minha intenção, mas é uma coisa meio que inevitável, né? Então, mas espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham me compreendido, tá? Eu não sou a favor, quer dizer, eu não concordo com muito do que essas lideranças progressistas fazem para angariar os seus patamares políticos, encontrando atos transfóbicos onde não existe, tá? Nós temos aí travestis e transexuais morrendo todo dia, tá? Sendo assassinadas por serem transexuais. Isso é transfobia. Nós temos aí mulheres transexuais não sendo admitidas em emprego por serem transexuais. Dei aqui 2 exemplos claros e absurdamente comuns no Brasil. Isto deve ser prioridade nas pautas desses movimentos contra esse tipo de discriminação. Isso deve ser prioridade. Garantir a dignidade da pessoa humana dos transexuais. E não criar, tá, esses espantalhos, essas invencionices que não guardam nenhum sentido. Tá? Gente, esse foi o vídeo, agradeço a todos vocês, peço que compartilhem o vídeo aí com seus conhecidos, né, que curtam, que se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar também a sinetinha das notificações, pois ela é muito importante também para que você fique sempre aí informado de nossos conteúdos, tá bom? Gente, muito obrigado e até segunda-feira com alguma temática literária e vai estar interessante, já lhes adianto, tá bom? Muito obrigado, tchau, tchau.